Repete comigo, 12 fontes. 12 fontes de água. E 70 palmeiras. Vamos repetir o versículo 27? Toda a igreja, 1, 2, 3. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto àquelas águas. Pode se sentar, já foi orado. Glória. Isso é bem breve. Glória a Deus. Vou deixar para a igreja. Tem até que horas, meu pastor? Pode ser vigília? Rapidinho, irmãos. Olha aqui. Eu estava meditando nessa palavra hoje, em casa. E eu cheguei aqui na porta da igreja hoje, eu vi os irmãos falando sobre Moisés. Aqui, um pouco, né? Lá de fora eu consegui captar algumas coisas. E Deus hoje ele estava falando comigo sobre Moisés. E essa palavra é uma palavra pouco dita nas igrejas, né? Porque caímos na rotina de palavras fáceis, né, na igreja. E às vezes as coisas fáceis viram rotineira porque é fácil. Aquilo que vai além de nós, porque eu gosto, quando eu comecei a estudar a palavra, a ministrar, eu gosto de me autodesafiar, irmãos. Isso aqui é coisa minha, porque eu quero avançar nas pregações, avançar no conhecimento, através da sabedoria que o Senhor tem me dado, alcançado pelo amor e misericórdia dele. E quando eu estava meditando nesse texto, Deus me deu uma revelação muito forte, porque eles estão vindo do Mar Vermelho. Deus tinha dado um grande livramento para eles. Olha para mim aqui, toda a igreja. Atrás vinha Faraó, do lado direito e esquerdo. Do lado direito tinha pedregais, era montanha, era área montanhosa. E do lado esquerdo era uma região também de montanha, só que era um lugar mais de morro, mas tinha muitos rebeldes. Você lembra quando Davi vai falar, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte? Ele estava dizendo que quando ele passava no vale da sombra da morte com as ovelhas, tinha salteadores querendo roubar as ovelhas. E Davi era o protetor das ovelhas. Ou seja, se o povo fosse para o lado esquerdo, os salteadores iam atacar o povo. Se o povo isse para os pedregais, não tinha como subir nas montanhas. Se o povo voltasse para trás, os egípcios iam amassar eles. E para frente também tinha outro desafio, o Mar Vermelho. Ou seja, olhava por todos os ângulos que eles estavam, tinha desafios, aleluia. Porque Deus fez isso com eles. Deus cercou eles. Não foi o inimigo que cercou, foi Deus que cercou eles. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus cerca nós, irmãos, aleluia. Às vezes nós olhamos para trás, olhamos pelo lado esquerdo, direito, para frente, aleluia. E Paulo diz que nosso alvo é Cristo. Mas quando a gente olha para frente, a gente temos barreiras na nossa frente. Paulo vai falar que a nossa vida cristã, ele olhando na arena de Roma, aquela Olimpíada, porque, aleluia, foi inaugurado ali no ano 70, inaugurado aquelas corridas ali paraolímpicas, e ele olhando aquelas Paralimpíadas, os corredores pulando os obstáculos, correndo, e ele vai usar essa analogia, falando: nós estamos numa grande Olimpíada, a caminho aleluia, da nossa herança, da nossa coroa. Vai ter obstáculo, vai ter, aleluia, gente querendo parar, mas aleluia, o caminho está aqui, Jesus está lá no final, mas no caminho tem desafios, no caminho tem pedregais, como diz o hino da harpa: se o caminho é estreito, a porta é também. Levanta a mão, só você que está nesse caminho, levanta a mão, é só para quem está nesse caminho. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, eu estou sentindo a graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então eles passam através da vida de Moisés. Moisés foi ungido para aquilo. E quando ele passa com aquele povo, a Bíblia vai dizer para nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que ele está a caminho, aleluia. Depois dessas coisas, ele pega e sai para Elim.
e vai para as águas de Mara. 3 dias, irmãos. As águas que eles saíram do Egito, águas essas que abasteceram eles até chegar em Mara. Aleluia. Eles estão a caminho de Canaã. E detalhe, os irmãos vão saber que eles vão ficar 40 anos no deserto. Aleluia. Mas este caminho de 40 anos não era 40 anos, era 13 ou 15 dias. Mas por causa das murmurações, das ingratidões, das decepções que Deus viu que o povo falava, aleluia, o povo falou antes de atravessar o Mar Vermelho, antes nós ficássemos lá, porque lá tinha cebola, lá tinha pepino, lá tinha cova para nos enterrar, aleluia. Aí Deus olha e vê um povo ingrato, um povo que não sabe agradecer, mas quando eles olham na cumbuca de água, tem água ainda, aleluia. Quando eles olham na bolsa, tem pão ainda, aleluia, glórias, aleluia. Que Deus é esse, aleluia, que a gente fala mal, mas Ele está nos sustentando. Que Deus é esse que a gente está blasfemando contra Ele, mas Ele ainda fala: eu te amo, te quero bem, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quantas, oh meu Deus, não é pastor João, não é pastor José. Quando a gente fala mal contra o Senhor, quando a gente está irado, quando as coisas não acontecem, quando a gente quer, quando a gente está falando, vai acontecer assim, aleluia. Aí Lucas entra na masmorra, quando ele vai começar a escrever, vamos levar, Paulo, os seus ensinamentos, o que você fez na tua vida, você já está caminhando para a morte, já está sentenciado por Nero, então vamos escrever, vamos deixar registrado tudo, aleluia. Então deixa algum ensinamento para a igreja, para que a gente venha seguir. Aí Paulo vai falar: o que eu vou falar? Eu fui para a direita, Deus me empurrou para a esquerda. Eu fui para a esquerda, Ele me empurrou para a direita. O Espírito Santo, nenhum homem conhece a sabedoria de Deus, irmão. Paulo vai falar: se no sonho eu não sei, aleluia, se na visão também eu não sei, mas teve um homem que subiu no terceiro céu e viu coisas que para o homem não pode ser falado, aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor, porque Ele disse isso, porque está além da nossa capacidade o que Deus tem preparado para mim e para você. Você pode glorificar a Deus. Até além do ouro, João não viu ouro, João viu além do ouro, mas a visão dele conseguiu ver o que ele captou com a visão dele, mas está além do ouro, além da prata, além do jaspe, além, o céu não tem o que a terra tem para nós, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas estão perdendo? Colossenses capítulo número 3. Não pensais nas coisas terrenas da terra, mas pensais nas coisas que estão em cima. Porque, aleluia, Jesus também disse isso. Aleluia, não juntais tesouros na terra, aonde a traça corrói, o ladrão rouba, mas ajuntais tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba e nem a traça corrói. Glória a Deus, aleluias. Nossa esperança é sua vida. Só espirituais. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos. Jesus ainda é a luz da manhã. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos. Jesus ainda é a luz da manhã. Pastor, você está no texto? Estou no texto. Nós estamos indo para Canaã. Aleluia, Deus. Aleluia. Nós estamos murmurando muito. Até Canaã tem muitos postos de paz. Oh Deus, eu estou sentindo a graça de Deus. Tem muitas paradas no meio deste caminho. Se a gente pegarmos o carro, enchemos o tanque dele agora para ir para o outro lado,
do Brasil, a gente vai ter que fazer no mínimo 2 paradas para reabastecer, para fazer alguma manutenção rápida, encher um pneu, alguma coisa assim, a nossa vida espiritual a caminho do paraíso. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos em manutenção assim como este povo. Tem coisas que a gente é para receber logo, a gente está demorando tanto por causa das nossas distrações, frustrações que a gente tem cometido contra Deus. É verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Por quê, pastor? Eu não vejo aqui no texto eles ao que reclamar, ao que falar nada contra o Senhor. Por quê? Porque eles estão com sede, mas ainda a reserva de água tem água. Por mais que eles chegam em Mara e as águas estão amargas, ainda eles, aleluia, tem um pouco ainda dentro da vasilha deles. Aleluia. Você lembra de Eliseu? A mesma coisa que aconteceu com Elias. Elias chegou em Sarepta, o que a viúva tinha? Um pouquinho de. Eliseu chegou na casa da viúva, ela tinha o quê? Glória! Aleluia! Não deixa faltar, porque é do pouquinho que ele faz jorrar, aumentar, prosperar, meu Deus. Por isso que pode chegar um crente aqui balançando pra lá, pra cá, mas quando vem uma palavra forte, ele levanta a mão, começa a penetrar dentro dele, e aquele pouquinho de azeite começa a jorrar, começa a penetrar em outros corações. Aleluia! Glória a Deus! Esse pouquinho de água, mas eles estão querendo água fresca, e eles vão falar contra o Senhor novamente. E Moisés já tinha defendido o povo, que Deus falou: eu vou matar este povo, aleluia, por mais 2 vezes lá para frente, se a gente for falar toda a história aqui, aleluia, mas esse não é o meu alvo, é só o capítulo 15. Ele vai se entregar na frente do Senhor e vai falar: Senhor, aleluia, o único homem dentro da Bíblia que deu conselho para o nosso Deus. Deus, como que tu vai matar este povo? Como que vai ficar as tuas promessas? Como que vai ser o que você falou 500 anos atrás para Abraão, que a nação das estrelas seria a nação dele? Eu sou fruto daquela geração que o Senhor disse para ele, como o Senhor vai exterminar este povo, aleluia. Moisés, aleluia, ele vai pegar como forma de sabedoria um pedaço de galho, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória. Vale a pena frisar, se eu ficar aqui eu vou esgotar o texto, mas eu vou caminhar. Peraí, deixa eu só colocar mais uma coisa aqui. Oh meu Deus, isso é forte. Irmãos, a gente está, aleluia, com o suficiente, já é o bastante a gente viver na casa de Deus. Aleluia. Sim ou não? Glória. Te falta alguma coisa, irmãos? Oh meu Deus. A gente já tem o suficiente, meu pastor, aleluia. Oh, glória, sente até mais, a gente quer mais. E isso às vezes acaba afetando a nossa comunhão com Deus. É verdade, meu Pai. Afeta a nossa intimidade com Deus. Aí a pessoa vai falar: eu quero, já tem algo, eu quero algo a mais. Eu vejo pessoas fazendo hora extra, perdendo a comunhão com a igreja. Aleluia, eu vejo pessoas que não eram avarentos, virando vaidosos, virando gananciosos, porque querem mais. Este povo, aleluia, já tinha o suficiente, Deus já tinha abastecido eles suficientemente, não tinha necessidade de Moisés ter aquela iniciativa, aleluia. Mas Moisés obteve aquela iniciativa para que Deus não vinha matar o povo. O papel de um líder, por mais que o povo é ingrato, você vai ver, irmãos, que isso aqui é tão grave que, aleluia, mais para frente o povo vai fazer a mesma coisa com Moisés, e é por isso que Moisés vai ficar fora da terra prometida a ele e Arão, porque Deus vai falar com ele para ele falar com a rocha, e ele vai fazer o quê? Vai ferir a rocha. O povo faz nós perder o céu, o povo faz nós perder a comunhão, o povo faz nós perder a direção. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu vou falar, abaixou de glória. Vai, assume, né? Tem alguém neste culto aqui comigo? Aleluia. O povo faz nós falar algo que Deus vai ficar, aleluia, triste com a gente. O Espírito Santo vai se afastar, porque o povo faz nós se irar, irmãos.
de Moisés que não vai deixar o povo morrer se colocando na frente de Deus. E é por causa do povo que Moisés vai perder a terra prometida. Isso é forte. E ele joga um galho na água, e a água que estava amarga vai ficar doce para consumo, ou seja, potável. Só que olha para cá, irmãos, isso é interessante a gente ler tudo, que eu pedi os irmãos para ler o 27. Aí Deus impõe, olha só como que Deus faz questão de a gente obedecer. A gente hoje, nós temos 2 mandamentos, que era amar a Deus acima de todas as coisas, e segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas antigamente era 613 leis. Ou seja, toda a Bíblia Sagrada toda, Deus faz questão de fazer aliança, porque toda aliança tem leis, decretos, preceitos, segmentos. Aleluia! Deus faz questão de deixar tudo em ordem, colocar o altar em ordem. Deus não faz questão de nada desorganizado. Se você chegar numa igreja desorganizada, Deus não tem prazer de ficar numa igreja desorganizada. Deus não tem prazer de ficar na vida de um pregador desorganizado. Vou falar. Deus não tem prazer na vida de alguém desorganizado. Deus vai falar, aleluia, olha o presente que eles vão achar, mas eles murmuraram muito, irmãos. Talvez a gente está murmurando tanto que tem uma vitória grande na porta. A porta está aqui na nossa frente. Se a gente abrir ela com perseverança, a gente vai encontrar o melhor de Deus do outro lado, nos esperando. Por isso que a gente, aleluia, antecipa algo e ele verte um grande presente que já está guardado para nós. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Talvez nós antecipamos, casamos errados, antecipamos algo, aleluia, que às vezes não está na ordem de Deus. Pregamos algo, não pedimos Deus a direção de trazer aquela mensagem. Todos nós às vezes temos algo que o Senhor não agradou. É por isso que a gente devemos consultar o Senhor. Davi não consultou o Senhor, perdeu a guerra. Aleluia! Muitos homens não consultaram o Senhor, perderam a guerra, porque se não consultar o Senhor e ir com a força do teu braço, perdemos a guerra. O Filipe e Neas foram para a guerra contra os filisteus, perderam a arca da aliança. Aleluia! Eli caiu da cadeira e a nora de Eli vai falar, a parteira vai falar, qual é o nome do menino? Pode colocar o nome dele de Icabô, se foi a glória de Deus. Aleluia! Aí quem vai recuperar 7 anos depois a arca? Samuel vai trazer, aleluia, para o norte a arca novamente. Aí vou perguntar, Samuel, que nome a gente vai dar agora? Coloca Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajuda. Até aqui, levanta tua mão comigo nessa noite. Se obedeceres os meus caminhos, obedeceres a minha palavra, conhecereis que são os meus discípulos. Aleluia! Glória a Deus! Glórias! Aleluia! Aleluia! Glória, glória, E Deus glória. colocou a prova, olha para cá, colocou a água amarga virá doce, dizendo: se vocês derem atenção ao Senhor, Moisés falando, o seu Deus, e fizeram o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, não trarei vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Por glória a Deus. Aleluia! O Senhor está falando, irmãos, ainda a doença hereditária, coisas hereditárias que estão no nosso sangue, coisas que estão, aleluia, nos antepassados, doenças que acompanham sanguineamente, aleluia, doenças psicomáticas, doenças, aleluia, louvado seja Deus, imorais, aleluia, louvado seja Deus. Tudo isso caminha, aleluia, aos nossos antepassados, coisas ruins como bruxaria, feitiçaria, homossexualismo, que caminha
tinha em famílias, aleluia. E Moisés está falando, aleluia, se vocês obedecerem, sabe por que tem muita gente, pastor? Isso aqui é interessante, pastor. Tem muita gente doente, servindo ao Senhor, às vezes tem ainda algum problema, aleluia. Não que nós não passamos problema, alguém me entende? Aleluia, talvez a pessoa está naquele mesmo problema e fala, meu Deus, faz campanha, faz tudo, porque não está obedecendo. A falta de obedecer a palavra de Deus, igual eu conheço a Bíblia Sagrada, mas se eu não obedecer, de nada eu sou. Vai passar um vento e me vai carregar eu muito longe. Não adianta eu conhecer como os fariseus conheciam e não praticar a palavra que eu conheço. Oh, glória a Deus. Senhor. Deus está falando com Moisés, fala com eles, que eu tenho prazer que eles obedecem os meus mandamentos. Glória a Deus. Aleluia. Mas quem obedece, as doenças hereditárias caem por terra. Levanta a mão. Glória a Deus. Alguém que cresceu na prostituição, a avó foi, a bisavó foi, a tataravó foi, ela vai ser. Mas quando, aleluia, alguém obedece a alguém da casa, aleluia, louvado seja Deus. Tem gente, aleluia, que já está no quinto casamento. Não é por causa da pessoa, pastores. Não é porque a pessoa é safada, não. É porque tem uma maldição hereditária. Talvez a pessoa é muito boa. Conheço muitas pessoas boas. Falei, meu Deus, como que a pessoa não dá certo com ninguém? Uma pessoa boa. Aí eu li esse texto, aleluia. Meu Deus, é forte. Aleluia. Glória a Deus. Você vê que tem pessoas que também vão entrar em outra área. Tem pessoas que não dão certo no serviço, entra no serviço, sai do serviço, vai poder uma pessoa trabalhar fora. Porque tem maldições hereditárias caminhando sobre a família, doenças que não é incuráveis. Mas também eu conheço pessoas que uma pessoa entrou na brecha. Glória a Deus. Você vai ser diabético porque sua mãe foi diabética. Mas essa pessoa, aleluia, com testemunho na mão, tá, irmãos? Com testemunho na mão, com a garantia do papel na mão, aleluia. O médico falou, aleluia, tu não vai, não, a sua família toda, todo mundo morreu de diabetes. Mas aqui no papel que você fez, ô glória, aleluia, não está acusando que você vai sofrer por esse mesmo mal. E quando está na genética, morre um atrás do outro, igualzinho, aleluia, igualzinho. Só que ela entregou a vida para o Senhor, aleluia, obedecendo a palavra. O Senhor está viva hoje, mora lá em Vitória, aleluia, e está viva hoje com mais de, acho que deve ter uns 80 anos que eu vi essa pessoa lá, no dia que eu fui pregar, apontou testemunho, porque ela obedeceu e praticou a palavra do Senhor, aleluia. Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo nessa noite? Não adianta eu colocar uma roupa, mas não seguir, não obedecer, desobedecer o pastor, ir para lá, ir para cá, sem não dar uma satisfação, aleluia. Está uma bagunça, essa cidade nossa está uma bagunça. É pessoa indo para lá e para cá, e está no vento para cá, e entra em outra igreja, e vai em outra igreja, e fecha uma igreja, e abre outra igreja, porque é maldição, aleluia. Prega, mas é maldição nova, mas é uma maldição onde passa. Por quê, pastor? Porque não obedece. E quem não obedece vira maldição na vida de alguém. Se entrar alguém aqui que não obedece, se torna uma maldição aqui dentro. Meu Deus. Sim ou não, pastor? Diante da palavra que eu estou aqui, está na minha frente. Alaba, chorianda, aramaia, Aleluia. mas se eu obedecer, oh glória, Jesus fala isso também, só se abre João 15. Oh, se eu obedecer, guardar os mandamentos do Senhor, aleluia, o Senhor vai trazer cura. E essas águas, irmãos, aleluia, era uma estratégia de Deus, aleluia, quando eles colocaram aquela água fresca, e Deus falou para Moisés falar para um povo, veio ali em Elim, aleluia, outro posto de parada. Eles pararam em Mara, reclamaram, Deus deu mais uma oportunidade através de Moisés, pela misericórdia que que Moisés pediu a Deus, e eles caminham mais um pouco com água fresca novamente, oh glória a Deus. E quando eles chegam lá, aleluia, tem 70 palmeiras e 12 fontes de água esperando eles. Aleluia. Eu encerro agora, levanta tua mão lá no alto nesta noite. Aleluia. Oh glória, quantas pessoas pararam no meio deste caminho, irmãos, muita gente.
Moisés saiu com aproximadamente 3 milhões de pessoas. Mas quando ele já está lá, quase no final, lá quando ele acaba de morrer, que Josué assume no lugar dele, já tem 2 milhões, já não existe mais 1 milhão. Foi morrendo por causa de murmuração, de falação, aleluia. Ou seja, nesse contexto aqui, muita gente já tinha morrido. Perderam o quê? Perderam 12 fontes de água. O que significava 12 fontes de água? Que não teria mais sede. Uma daquelas fontes, aleluia, Jesus apresentou aqui no capítulo 4 de João, a mulher samaritana. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nas entrelinhas, Joel, eu vejo Jesus falando com a mulher samaritana. Eu já despedi os meus discípulos lá para a cidade, porque eles não têm estrutura a conversa que eu vou ter com você. Glória. Sabe de Bíblia, né? Sei, Senhor. As 12 fontes de água. Glória a Deus, aleluia. Que meu povo não aproveitou. Aproveitaram um pouco. Aleluia. Glória a Deus. Você quer beber desta água hoje? Glória a Porque esta água Deus. vai te dar sede. Aleluia, Deus. As águas de mar podem se transformar, porque eu tenho o poder de estender a mão e a água se tornar doce. Mas você vai tornar a ter sede novamente no meio da caminhada. Mas eu vou te dar uma água hoje, se você quiser. Esta água que tu beber, nunca você terá mais sede. Aleluia. E quando aquela mulher desceu, ela anunciou as boas novas de Jesus, e a cidade de Samaria foi alcançada através da vida daquela mulher. Aleluia. O que quer dizer, pastor? Essas 12 fontes, uma que eu vou falar, que é esta fonte que você vai levar hoje, aonde você chegar, o milagre vai acontecer. Pessoas irreversíveis vão ser transformadas. Pessoas que não têm jeito mais para a sociedade, aleluia. A fonte vai abrir para essa pessoa, e essa pessoa vai mergulhá-la, e vai ser enxertada na oliveira verdadeira, e vai ser transformada. Oh Deus, eu estou vendo gente chorando já aqui nesta palavra. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja Deus, irmãos. É 12 fontes, irmãos, de água. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Estas fontes, irmãos, você vai distribuir na tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus vizinhos, aonde você passar, a fonte de água viva. Aleluia. Lá em João capítulo número 7, verso 37, o povo está disperso na festa. Aí Jesus vai falar: quem tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. O povo está para lá e para cá atrás de água. Ele está falando, o foco está aqui. Quer beber? Beba. Está aqui, está aqui, está aqui. Então beba, venha de mim e beba. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E 70 palmeiras, irmãos. Meu Deus. Aleluia. Glórias. Agora deixa eu perguntar aos irmãos. Isso aqui eu posso perguntar para uma criança, ela me responde. Deserto tem palmeira? Hã? Tem? Porque o caminho da onde eles saíram do Mar Vermelho até chegar à rota de Canaã, que eles não conseguiram chegar lá, só a geração de Josué e Caleb de 20 anos para cima que vai chegar até a terra prometida, mas até lá no caminho de Dan, aleluia, louvado seja Deus. Agora eu esqueci do começo, mas é de Dan, aleluia, louvado seja Deus. Acade. Esse trajeto todo era deserto, era árido. E quando eles chegam nessa província chamada Elim, tem 70 palmeiras e 12 fontes de água. Dá água no deserto, dá aquelas poeirinhas de água. Logo vem o vento que reparte a tarde com a noite e tampa. Da palmeira não dá no deserto. Mas quando eles chegaram lá, imagina o povo olhando para aquele milagre, olhando para aquele acontecimento. Isso é forte, irmão.
o improvável acontecer, aleluia. Glória a Deus. Deus Aleluia. cria algo falando, Deus ele é maravilhoso, ele vai contra todas as regras de atração, de reação, contra as leis de Newton, aleluia. Meu Deus. Porque lá não tem, irmãos, palmeiras, nunca teve, aleluia, nunca teve fonte de água, mas Deus criou. Aleluia. Glória a Do Deus. nada Deus fez tudo. Vou repetir novamente, Glória olha para a mim, do Deus, nada aleluia. Deus fez tudo na criação, do nada. Glória a Deus. Do nada, a terra estava sem forma, vazia, em trevas, Aleluia. em abismo. Oh, glória a Deus. Mas do nada Deus fez tudo no deserto. Glória a Aleluia. Deus. Pastor, ainda não fiquei convicto. Me prova mais. Aleluia. Provo para você, Elias no deserto, 40 dias e 40 noites. Aparece um anjo para ele com pão, água e brasa. E cutuca ele e fala: levanta, come e continua, porque grande é a obra na tua vida. Aleluia. Oh, meu Glória. Deus. Alaba, choreando, aramai. Aleluia. Ismael e Agar estava, aleluia, com a água já no esgotamento, aleluia. E ali ela separa-se do filho para não ver o filho morrer. E o anjo aparece, olha para lá, porque Deus já providenciou água para o menino não vai morrer. Aleluia. Choreando, aramai. Quem pode abrir a boca e glorificar a Deus? Não tinha nada, mas Deus criou na hora. Aleluia. Glória. Essa situação para você e para mim não tem jeito. Aleluia, pastor. Eu sinto a graça de Deus aqui. Aleluia. Essa situação não tem jeito para nós, mas para o Deus que nós servimos tem. Deus está abrindo porta onde não há porta. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se deixar, eu vou pregar, aleluia, porque eu amo pregar a palavra. Glória seja dada a Deus. A água, irmãos, 12 fontes no meio dessa caminhada é para você ir bebendo água, aleluia, até chegar a Canaã, em 70 palmeiras, aleluia. Palmeira quer dizer sombra, aleluia. Tem vezes que você vai chegar, aleluia, e o sol vai estar tão causticante. Aleluia. Glória a Deus. O sol vai estar, a obra vai estar tão causticante. Aleluia. Porque está Aleluia. aumentando o nível de obreiros, aleluia, descompromissados, desobedientes. Está aumentando. E só vai aumentar. Vai ficar feio. Está feio. Feio. Desse jeito, Jesus. Obreiros do diabo que atrapalham a obra. Pastores doentes. Pastores que estão entrando em depressão, irmão. Isso é forte, isso aqui é forte. O que está acontecendo hoje em todo o Brasil, em todo o mundo. Mas Deus está falando nessa palavra. Tem 70 palmeiros. Glória Pastor, você a não vai Deus. morrer no sol causticante, não. Tem 70 palmeiras. Cada parada tem uma palmeira para você se colocar e fazer assim, ó. Quando você encontra a sombra, quando você está no sol quente, quando você para na sombra, você vai falar: que alívio. Bate aquele ventinho. Glória a Você está aquela respirada. Aleluia. E é nessa respirada que você recebe o fôlego e continua caminhando, aleluia. Mas neste mesmo caminho você vai encontrar água nestas fontes, aleluia. E essas fontes vão continuar você, aleluia. Essa fonte de palavra. Tem vezes que você não vai querer mais pregar, tem vezes que você não vai dar vontade mais de estudar, de se alongar mais na oração, aleluia. Como diz o presbítero, o pastor aqui, José Hermes, acabou de falar na saudação dele de oração, aleluia. Vai ter momentos, irmãos, aleluia, que a fonte vai estar daqui e ali para a gente chegar, e a gente vai parar de orar, a gente não vai ter força mais, mas a gente vai engateando, aí a gente consegue chegar na fonte. Aleluia, bebe a água e começa a orar novamente, começa a falar línguas novamente, começa a profetizar novamente. Quem lembra de Jesus, aleluia, Jesus morrendo na cruz,
não existia mais costa, os ossos dele estavam todo quebrado, aleluia, estava deslacerado na cruz do Calvário, mas um ladrão da cruz chamado Dimas vai falar com Jesus: lembra-se de mim no dia que entrar no teu paraíso, aleluia. Jesus poderia falar: você não está vendo a minha situação aqui não, rapaz, olha a minha situação, mas Jesus, ele vai virar para ele e vai falar: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Mesmo ferido, machucado, mesmo pisoteado, eu tenho força para liberar salvação. Levanta a tua mão nessa Glória a noite. Deus. Aleluia. Todo Aleluia. dia Deus precisa de você para dar um abraço em alguém. Pastor, mas hoje eu preciso de um abraço. Mas Deus quer que você abraça hoje. Aleluia. Pastor, eu preciso, aleluia, respirar. Mas você precisa levar o fôlego para alguém hoje. Aleluia. Aquele dia Jesus precisava de uma mão amiga, mas Jesus foi a própria mão amiga. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a fonte estava chegando até ele. Estava chegando até ele. Mesmo sem força, Paulo disse: é no momento da nossa fraqueza que o Senhor aperfeiçoa a tua força. Glória a Deus, aleluia. É no momento da nossa fraqueza que o poder dele aperfeiçoa a nossa fraqueza. Glórias. Aleluia. Vai a sua minéria, lava aleluia. E Glória a Deus. eu espero dos irmãos o sim dos irmãos. Aleluia. Quem aqui um dia estava forte conseguiu fazer a melhor obra, mas quem aqui estava fraco e fez a melhor obra quando estava mais forte? Aleluia. Saiu de você o melhor quando você estava pior. Aleluia. Porque quando nós estamos fracos, olha a igreja de Filadélfia, pastor João, tendo pouca força, não negaste o meu. Deus aprovou a igreja. Alguém me perguntou esses dias, que eu dou aula de teologia: pastor, por que Jesus elogiou a igreja de Filadélfia? Porque ela tinha pouca força. É porque quando a gente tem muita força, a gente confia no nosso próprio braço. Tem muita gente que fala: só não pega o microfone, a glória não desce. É porque eu não estou lá, é porque eu não fui no culto. Sim ou não? Mas quando a gente tem pouca força, a gente vem todo dia para um culto desse, dependente dele. Aleluia. Espírito Santo faz. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo cura. Espírito Santo liberta. Glória, quem é dependente dele, aleluia, e tendo pouca força, não negaste meu nome. Glória, seja dado o nome do Senhor. A gente é extraído o melhor da gente quando a gente está fraco. É porque o poder de Deus aperfeiçoa a nossa fraqueza, aleluia. E nesta noite o Senhor está derramando o poder sobre as nossas cabeças. Glória a Deus. Aleluia. E nós que estamos aqui, irmãos, aleluia, fadigados, aleluia, faça assim com a mão, como você tivesse com a ponte de água na mão, aleluia, para você aguentar mais um pouco. A palavra que foi pregada, foi ministrada a palavra. A palmeira, nós estamos dentro dela agora, que é a igreja. A palmeira está aberta aqui, a palmeira. Nós estamos debaixo da palmeira. E a fonte de água está aqui, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. A irmã ali abriu as duas. Isso é bom, hein? Aleluia. Isso é forte. Aleluia. Simboliza botando na boca esta água. Beba esta água. Glória a Porque hoje o Senhor está Deus. dando força para você aguentar mais uma milha. Glória a Deus. Ele te cura, ele te salva. Aleluia. Glória, ele tira, aleluia. Ele visita o Rio de Janeiro, ele visita Belo Horizonte, ele visita a Bahia, ele visita a Cruz, ele visita, aleluia, as bocas de fumo agora, ele visita as vielas. Calabachorando, eu vejo o anjo do Senhor, ele passeia para lá e para cá. Neste domingo, oh, glória seja dada a Deus, pastor João. O Senhor está guardando neste lugar. Oh, glória seja dado o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, calabachorianda na maia, toma maia só. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu peço a irmã,
Aleluia. Pode ficar, irmãos, em oração. Fica comigo no pé. Aleluia. Eu quero pedir a Glória a esposa do Deus. pastor João pegar o nenenzinho lá da mão da Luciana. Eu quero que minha esposa pegue na mão da Luciana, porque o Senhor Glória a Deus.